de protocolo, o associado representativo do Rotary Club de Rio de Janeiro, dois irmãos, minha classificação é mármores e granitos, daremos a composição da mesa que dirigirá os trabalhos dessa noite, tendo ao centro a nossa presidente em exercício, Mara Missi. À sua direita, o nosso palestrante e secretário do clube, Sérgio Missi. À esquerda da nossa presidente, nós temos o nosso companheiro Renato Cursino de Moura, presidente da comissão ADM do clube. Eu passo a palavra ao presidente e fico à sua disposição. Início da nossa palestra, Sérgio, sobre o mito da independência pacífica, que é de interesse de todos. Faça uma pequena auto-apresentação aí, por favor. Eu queria agradecer a presença de todos, mas em nome do governador Menezes, que é o decano do nosso distrito, eu fico muito agradecido com a presença de todos. Tá? Eu queria dizer duas palavrinhas antes de começar. Primeiro, eu não sou historiador, eu sou engenheiro. Né? E segundo, eu não sou professor. Né? O máximo que eu fui professor foi pós-graduação e na universidade. Então, eu não sou um especialista em história. Mas eu tenho... O meu pai, um imigrante libanês, me contava muita história do Maghreb, da independência, da Argélia, depois da Indochina. E eu aprendi na escola, né, que... Deixa eu chegar isso para cá, assim, né? Tá bom, Té. Nós aprendemos na escola, todos nós, nossos netos, que no dia 7 de setembro, agora no próximo, daqui a 2 dias, nós vamos festejar a nossa independência de Portugal, porque Dom Pedro, à margem do rio Ipiranga, proclamou a independência do Brasil, rompendo assim os laços com Portugal. Isso não me deixava muito confortável, e eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né? E essa está aí, a grande pintura do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, Independência ou Morte. Então, aparentemente, Dom Pedro, aí não tem português nenhum, é todo mundo com Dom Pedro, né? Só a turma dele. Ele chegou aí, ninguém sabe como, se ele foi no banheiro, não foi no banheiro, se foi, levantou a espada e gritou independência, e saiu independência, mãe. Independência ou morte. E acabou. Não foi bem assim, né? Quer dizer, nós temos... nós não vamos discutir fatos históricos. Tudo que eu vou botar aqui, eu tirei de livros e autores renomados. Quer dizer, não tem nada meu colocado aqui. Tá? Só a ideia da discussão do assunto, mas não os fatos que estão narrados aqui. Então, nós não vamos discutir fatos históricos, né, e as várias versões do acontecimento, porque são várias, né? Mas não podemos deixar de questionar. Nós ganhamos a independência em 7 de setembro de 1922, no grito, pacificamente, sem derramamento de sangue, sem reação. Quem ganha no grito é o Flamengo, né, Fadigas? Não dá para ganhar. Não dá para ganhar, para virar um país independente no grito. Entendeu? Não foi bem assim, não é? E quais foram os antecedentes que forçaram essa situação? E os fatos posteriores a 7 de setembro de 1822? Bom, fatos antecedentes
e são importantíssimos para a gente entender como é que chegou em setembro de 1822. Se nós não analisarmos os fatos históricos antecedentes, nós vamos perder muita coisa, né? O primeiro grande fato antecedente, que eu vou resumindo aqui, a Revolução dos Padres de 1817. A revolta conhecida como Revolta dos Padres, devido ao número considerável de padres que nela tomaram lugar, um dos mais conhecidos foi o Frei Caneca, né? A Revolução Pernambucana começou em 1817. A rebelião rapidamente dominou o Recife. Os rebeldes assumiram o poder da capitania e instalaram um governo provisório, que tratou logo de adotar medidas que beneficiassem a elite local. Como o assunto é muito extenso, eu tirei algumas coisas para poder ler, para eu não me perder, tá? Essa Revolução Pernambucana teve caráter separatista, certo? Era um caráter separatista, tanto que criaram uma república, né? República, nós vamos ver, é a República de Pernambuco. E o que o povo de Pernambuco defendia? A proclamação da República, o fim dos impostos cobrados por Dom João, a liberdade de imprensa e de culto, o aumento do soldo dos soldados, a instituição dos três poderes e a manutenção do trabalho escravo. Quer dizer, foi uma revolução da elite, tá certo? Quer dizer, o que defendem aqui são os temas da elite. E aí foi criada a República de Pernambuco, e que conquistou adeptos do Rio Grande do Norte e da Paraíba, certo? No entanto, não tardou para que o novo governo perdesse força. Como os grupos que compuseram a Revolução tinham interesses diversos, a divisão entre eles aconteceu. Dom João VI aproveitou e enviou suas tropas para a região e entrou em confronto com o governo provisório. Em 20 de maio de 1817, os revoltosos se entregaram ao general comandante. Por ordem do rei, eles tiveram penas exemplares, como enforcamento e fuzilamento em praça pública. Mas foi uma tentativa de criar uma república isolada naquela região. O outro fato histórico antecedente a 1822 foi a Inconfidência Mineira, que nós conhecemos muito, né? Quer dizer, nós todos sempre falamos da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como ficou conhecida a revolta também de caráter separatista, que estava sendo organizada na capitania de Minas Gerais no final do século XVIII. Quer dizer, tanto a revolta de Pernambuco quanto a revolta em Minas, ela tinha caráter separatista, não é? Ela não tinha um caráter de que o Brasil ficasse independente de Portugal. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta e foi o único a ser condenado à morte. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Mas foram dois movimentos que antecederam um movimento maior Isso porque, antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa que uma conspiração acontecia. Em maio de 1789, alguns inconfidentes foram informados de que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta.
A denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis, que é o traidor que nós conhecemos como traidor, foi Joaquim Silvério dos Reis. Bom, o outro fato histórico antecedente, muito importante, aí, de caráter nacional, foi o Fico, em 9 de janeiro de 1822, já no ano de 1822. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Pela Constituição Portuguesa, eram claras as intenções do novo governo em recolonizar o Brasil. Dom Pedro I enfrentava aqui uma grande pressão de Portugal, que a corte portuguesa queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia como era, né? Com toda a característica de colônia. E a exigência da volta de Dom Pedro à Europa. O príncipe regente, entretanto, resistiu às pressões, as quais consideravam a tentativa de esvaziar o poder da monarquia. Formou-se em torno dele um grupo de políticos brasileiros que defendiam a manutenção do status do Brasil como Reino Unido de Portugal, e não como uma colônia. Por isso que o nosso Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado de representantes da elite nacional, pedindo que não deixasse o Brasil. Sua decisão de ficar no país foi anunciada em 9 de janeiro de 1822, que é o dia do Fico. Bom, 2 fatos importantes aconteceram ainda em 1822, que foram 2 manifestos. O Manifesto de Gonçalves Ledo, dirigido aos brasileiros, em 1º de agosto, reafirmava a unidade do Amazonas ao Prata, reconhecia o rei Dom João VI e recusava as tropas vindas de Portugal. O outro, escrito por José Bonifácio, que foi intitulado Manifesto de Dom Pedro I, sobre as relações políticas e comerciais com os governos e as nações amigas, fundamentou a independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro. Palácio do Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1822. O Brasil comunica às Nações Unidas o interesse de se tornar independente. Segundo alguns historiadores, esses dois manifestos podem ser vistos como manifestos de independência, apesar de insistirem na união dos 2 reinos. Na verdade, ao longo de 1822, a ideia de separação não parou de crescer. O antecedente importante foi a grande pressão de Portugal sobre Dom Pedro I. Ele recebeu essa grande pressão para retornar-se a Portugal. Vocês sabem da história, as guerras lá, mas apoiado pelas elites brasileiras, decidiu ficar em janeiro de 1822. A partir daí, o desgaste foi acelerado e as decisões tomadas por Dom Pedro ou pelas cortes em Portugal só ampliaram o fosso entre brasileiros e portugueses. Daí para frente, a divisão ficou clara entre o conceito de que as cortes portuguesas queriam que fosse o Brasil e o conceito que Dom Pedro I queria que fosse o Brasil. E nesse fato histórico antecedente, tem um extremamente importante. Em 2 de setembro de 1822, Maria Leopoldina, na condição de princesa regente do Brasil, assinou o Decreto de Independência,
declarando o Brasil separado de Portugal. Ela usou seus atributos de chefe interina do governo para fazer uma reunião com o Conselho de Estado, ocasião em que o documento foi assinado. Então, o documento que foi assinado decretando a independência do Brasil foi assinado em 2 de setembro pela princesa regente Maria Leopoldina. Dom Pedro, em 7 de setembro, afirmou e confirmou esse documento à margem do Rio Ipiranga. Mas, infelizmente, a independência pacífica não se deu em todo o território nacional. Então, 7 de setembro, 2 de setembro, a regente assinou o decreto, 7 de setembro, o nosso Dom Pedro, independência ou morte, e o Brasil ficou independente. Mas não foi no país todo. No Nordeste, principalmente nas províncias da Bahia, do Piauí, do Maranhão e do Grão-Pará, que já é norte, né? Foram registradas pesadas lutas armadas, com muitas mortes, até que o nosso Brasil estivesse totalmente livre de Portugal. Nós começamos com a independência da Bahia, que foi de fevereiro de 1822, tá certo? Até junho de 1823. Na Bahia, a luta pela independência só terminou em 2 de julho de 1823, quase um ano depois de 7 de setembro de 22. Ao contrário da pacífica proclamação às margens do Ipiranga, só ao custo de centenas de vidas e acirradas batalhas por terra e mar, a Bahia emancipou-se de Portugal. Assim mesmo, contando com a ajuda de comando e tropas estrangeiras. Salvador começou em 19 de fevereiro de 1822, ocorreram os primeiros tiros em Salvador. Salvador transformou-se numa praça de guerra e confrontos violentos ocorreram por toda a cidade. As tropas portuguesas tomaram o quartel onde se reunia o 1º Batalhão de Infantaria. Os marinheiros portugueses festejaram a vitória, tendo feito a maior bagunça em Salvador, atacando casas, pessoas e invadindo o convento da Lapa, onde haviam se refugiado alguns revoltosos, vindo assassinar a sua abadesa, a Sora Joana Angélica. Já teve uma morte. Restava tomar o Forte São Pedro. Na noite de 21 de fevereiro de 1822, os soldados do forte brasileiros se retiraram, evitando-se o derramamento de sangue. E Cachoeira de São Félix, na margem do rio Paraguaçu, em 25 de junho de 1822, a Câmara Municipal de Cachoeira fez uma consulta ao povo. Se concordava que se proclamasse Sua Alteza Real como regente constitucional e defensor perpétuo do Brasil, da mesma forma que havia sido no Rio de Janeiro. O povo respondeu com entusiasmo que sim. Em comemoração, a vila iniciou um desfile da cavalaria, que marchou pelas ruas, celebrando uma missa. Durante o desfile popular, foram disparados tiros em sua direção do povo, vindos da casa de um português e da canhoeira disposta no rio Paraguaçu. O tiroteio seguiu por toda a noite no dia seguinte, com a vitória dos brasileiros. As tropas de Cachoeira, reforçada por voluntários, defendeu o recôncavo baiano até o fim da guerra. Eu tenho uma passagem muito pessoal por Cachoeira de São Félix e pelo rio Paraguaçu, porque trabalhei lá na variante da
da hidrelétrica do Rio Paraguaçu, e é muita história naquele lugar. Dessa batalha de Cachoeira, desses antecedentes, nós destacamos Antônio Pereira Rebouças, que foi o pai do engenheiro Antônio Rebouças, que dá o nome ao túnel aqui no Rio de Janeiro, e pai do engenheiro André Rebouças, que dá aqui, você sabe que o túnel tem dois nomes. Numa direção é Antônio Rebouças, numa outra direção é André Rebouças, o túnel Rebouças. E Manuel Maurício Rebouças, que era tio dos dois. E o soldado Medeiros, não é? A nossa valorosa Maria Quitéria, que serviu no batalhão dos Periquitos. Maria Quitéria, mulher não podia entrar na luta, ela se vestiu de homem e se alistou no batalhão dos Periquitos, com o nome de soldado Medeiros, e lutou até o fim da Revolução na Bahia. Então, eu fico pensando assim, essa semana se falou muito aí na televisão, né? Pelo Sertão e Veredas, né? Do Rosa, né? Que ele tem um Diadorim, que era mulher, e lutou com os homens, né? Escondido. Isso escrito em 1950. Então, será que o nosso grande Rosas não lembrou do soldado Medeiros, do batalhão dos Periquitos, da nossa Maria Quitéria? Em outubro de 22, chegou do Rio de Janeiro o primeiro reforço aos patriotas baianos, sob o comando do francês general Pedro Labatiste, mandado pelo imperador. Era uma tropa constituída quase todas por portugueses, já que ainda não existia um exército verdadeiramente nacional. O seu desembarque foi impedido, indo aportar em Maceió, onde veio por terra, conseguindo assim arregimentar mais elementos ao fraco continente. Labatiste assumiu o comando das operações, mais tarde sendo substituído pelo general Lima e Silva. Aí se deu a Batalha de Pirajá, que é marcante na independência da Bahia, em 8 de novembro de 1822. O general Labatiste reforçou as tropas que sitiavam a capital baiana com a brigada do major-coronel José Falcão Lacerda, compostas de 1.300 soldados de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro, que repeliu 3 ataques portugueses. Então, as nossas tropas cercaram, não é, a capital baiana, mas nós tivemos muitas mortes e feridos. A Bahia, Salvador, encontrava sitiadas pelas tropas portuguesas, que vem pouco deteriorando as forças de resistência comandadas pelo general Labatiste. Logo, os portugueses na Bahia estavam muito bem armados e estabelecidos. Estavam muito mais preparados do que os nossos revoltosos. Em meio a uma feroz ofensiva portuguesa, o comandante ordena ao seu corneteiro, que também era português, servindo nas fileiras baianas, Luiz Lopes, a tocar a retirada. Aqui não se sabe se é folclore, não sabe se é verdade, mas o fato aconteceu. Mandou que o Luiz Lopes tocasse a retirada, porque as nossas tropas não estavam resistindo às tropas portuguesas. Por motivações que não são claramente conhecidas, o corneteiro Lopes desobedece e, ao
e altera o toque para avançar, cavalaria a degolar. O resultado, premeditado ou não, é a fuga desordenada das tropas portuguesas, que pensam ter os baianos conseguido reforço. Desse modo, foi vencida a Batalha de Pirajá, decisiva na independência da Bahia. O outro fato importante foi o bloqueio do Porto de Salvador, porque os portugueses, o exército que dominavam a capital, sobreviviam do abastecimento pelo porto. A Esquadra Real, comandada pelo almirante inglês Thomas Cochrane, bloqueou o porto. Sem abastecimento de gêneros alimentícios e impossibilidade de receber reforços, os portugueses se retiraram na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho, com as riquezas que puderam levar. E aos 2 dias do mês de julho de 1823, o Exército Libertador entrou triunfante na cidade já desocupada pelo inimigo. Durante o movimento que se estendeu por 1 ano e 4 meses, perdemos 150 brasileiros no campo de batalha. 150 brasileiros. Não se sabe quantos portugueses morreram no campo de batalha. A independência da Bahia, em 2 de julho de 1823, com feroz combates, a Bahia ficou independente. E alguns dos nossos heróis baianos são hoje nomes de ruas na nossa cidade do Rio de Janeiro. Joana Angélica, Visconde de Pirajá, com a escultura do corneteiro Luiz Lopes em sua esquina, Marquês de Abrantes, Maria Quitéria, Barão da Torre, Barão de Jaguaripe e Thomas Cochrane. São heróis, não é? Que tem nomes aqui em Ipanema, então, né? Bom, libertada a Bahia, o movimento começou a se estender para o Nordeste, né? E a Batalha de Genipapo foi crucial, porque foi um dos confrontos mais sangrentos da Guerra da Independência do Brasil. Senhora. Foi ocorrido em 13 de março de 1823, à margem do rio Genipapo. Consistiu na luta de piauenses, maranhenses e cearenses contra as tropas do Major Fidier, comandantes das tropas portuguesas, encarregado de manter o norte da ex-colônia fiel à coroa portuguesa. Os brasileiros lutaram com instrumentos simples, não com armas de guerra, não tinham experiência. Perderam a batalha, mas fizeram com que a tropa inimiga desviasse de seu destino. Foi uma das mais marcantes batalhas travadas na Guerra da Independência Brasileira e consolidou o território nacional. Porque com essa batalha foi impedido que as tropas portuguesas voltassem para atacar de novo a Bahia. Voltasse mais para o sul. Tá? Em poucas horas de embate, corpo a corpo, houve cerca de 200 baixas do lado brasileiro. 200. Os portugueses bem treinados ganharam a batalha, mas perderam a guerra da independência graças às táticas de guerrilhas do sertanejo. Após o combate do Genipapo, no assalto de surpresa ao acampamento militar, os brasileiros se apoderaram dos armamentos e da munição, de dinheiro e bagagem do Major Fidier, e cercaram o caminho para Oeiras, forçando o comandante português a se retirar do Piauí. Foi a junta da governativa de capital São Luís, 28 de julho de 23, que partiu a iniciativa da repressão ao movimento da independência no Piauí. A junta controlava ainda a região produtora do Vale do Itapecuru, onde o principal centro era a Vila de Caxias. Esta foi a localidade escolhida
pelo Major Fidier, que fugiu do Piauí, para se fortificar após a derrota definitiva na Batalha de Jenipapo, no Piauí. Eu conheci ainda as ruínas lá do forte em Caxias. Fidier teve que capitular, sendo preso em Caxias, e depois mandado para Portugal, e, lógico, foi recebido como herói. Tais combates da Guerra da Independência também se viram como batismo de fogo para o jovem, aí, Geraldo, Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Foi o batismo de fogo dele. Lentamente, os brasileiros foram conquistando o apoio de várias cidades e povoados maranhenses, e, aos poucos, os portugueses foram sendo derrotados. Na capital, São Luís, permanecia controlada pelos portugueses. Então, enviado do Rio de Janeiro, a frota comandada por Cochrane aproximou-se de São Luís, fingindo ser reforços portugueses. Não tinha muita comunicação, ele mentiu, dizendo que eram reforços portugueses. Cochrane conseguiu desembarcar seus homens e aprisionou alguns chefes militares portugueses e conseguiu conquistar o controle da cidade. São Luís, a capital provincial e tradicional reduto português, finalmente bloqueada pelo mar e ameaçada de bombardeio pela esquadra de Cochrane, foi obrigado a se render, aderindo à independência em 28 de julho de 1823. A independência da província do Grão-Pará ainda se deu depois, em 15 de agosto de 1823. Lógico que a corte portuguesa não queria perder a Amazônia. Como é que perder tudo, menos a Amazônia? A província de Grão-Pará era uma questão de honra para a coroa portuguesa manter sua influência no Brasil. Foi a última província a aderir à independência. Quando Portugal decidiu recolonizar o Brasil, o padrão de reação que havia ocorrido na Bahia repetiu. Brasileiros lá no Grão-Pará tinha brasileiros contra a recolonização e portugueses da elite a favor da decisão das cortes de outro lado. Em abril de 1823, chegou de Portugal o brigadeiro para governar a província. Em 1º de março, os primeiros combates tiveram início, porém as tropas portuguesas reagiram com violência. Várias pessoas morreram, foram feridas ou presas. Em agosto de 23, Dom Pedro I enviou para Belém um navio comandado por Grenfell, subordinado de Cochrane. Usando a astúcia, anunciou que uma grande esquadra estaria chegando a Belém e que qualquer resistência por parte dos lusitanos seria inútil. Com medo da ameaça, os portugueses não reagiram e a província do Grão-Pará se incorporou ao Império do Brasil no dia 15 daquele mês. Porém, a mentira não durou muito. Como a esquadra nunca chegava, os portugueses começaram a desconfiar. Então, reiniciaram as perseguições aos rebeldes simpatizantes da independência. A violência iniciada pelos portugueses foi revidada com mais violências pelos brasileiros. Grenfell, pretendendo acabar com os conflitos, impôs a aceitação da independência, também recorrendo ao bloqueio naval, sob a ameaça de bombardear a capital Belém. Tendo eleita a junta governativa em 7 de agosto, explodiu uma violenta reação popular, que obrigou a Grenfell a desembarcar tropas e efetuar prisões em massa, visando a restabelecer a ordem pública. Aqui se dá um dos fatos
mais trágicos da independência do Brasil, que foi chamado de o massacre do navio Palhaço. Os brasileiros usaram, não é, as tropas portuguesas e brasileiras usaram um pequeno navio, um brigue, para ser a prisão. E puseram lá dentro, não é? ...252 presos no porão do navio. 252 brasileiros foram presos no porão desse navio. Esse brigue chamava... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, mas não é importante, porque ele ficou conhecido como o brigue, o navio Palhaço. Por que navio Palhaço? Porque depois de muito tempo presos nesse navio, quando eles abriram, estavam todos mortos, só 4 sobreviveram. E todos tinham o rosto inchado, a cara vermelha, o nariz preto, de terem mortos por asfixia, né? Então, ele ficou chamado como o navio dos palhaços. Mais 252 mortos. Vem cá. Você que entende mais. Então, meus amigos, eu falei muito rápido, vocês desculpem, eu estou com probleminha de dicção, falei muito rápido, mas para chegar a esse ponto aqui. O Grito de Ipiranga foi 7 de setembro de 1822, onde nós comemoramos a data da independência do Brasil, daqui a 3 dias. Vamos fazer a maior festa, não é? Lembra que a nossa regente assinou o decreto no dia 2 de setembro. A independência do Piauí se deu em 13 de março de 1823. A independência da Bahia, que começou a guerra muito mais cedo, se deu em 2 de julho de 1823. A independência do Maranhão, em 28 de julho de 1823. E a independência do Pará, do Grão-Pará, em 15 de agosto de 1823. Praticamente um ano depois que nós festejamos a nossa independência. Então, a independência pacífica é um mito. Nós tivemos guerra. Não foi independência ou morte, acabou. Os portugueses foram embora, nós tomamos conta, viramos o dono dessa nação. E ficamos dependentes muito da ajuda, principalmente dos ingleses. Brasileiros lutaram, morreram e se mutilaram pela independência, antes e depois de 7 de setembro de 1822. Muitos são mártires esquecidos na nossa história. Né? A gente não fala em guerra, na independência brasileira, ninguém fala em guerra. Levantou a espada, independência ou morte. E essa reflexão que eu quis trazer para vocês, desculpe, foi muito rápido, porque a nossa presidente, que por acaso é minha esposa, me deu um limite muito curto e eu não pude me estender mais. Mas muito obrigado pela atenção e eu estou à disposição. É só para parabenizar, Sérgio. Você, como sempre, foi excelente. Voltei aos meus tempos de colégio militar. Isso tudo era falado lá, você ressuscitou tudo. Estou muito feliz por você e por mim também. E por todos aqui presentes. Um beijo no seu coração, Sérgio. Muito obrigado
Obrigado, Davi. amigo. Obrigado, Davi. Quero lembrar que o corneteiro que ele comentou fica aqui na esquina da Garcia Dávila, É, pertinho de casa, com a Visconde de Pirajá. Todos os nomes uma gracinha, aí. é uma A estátua gente muito bonitinha. eu moro entre Maria Quitéria e a Garcia Dávila, e eu acho que é Não, importante marcar isso. E a gente não se liga que foi gente que participou, heróis de guerra, entendendo? eu Eu só acho. tinha um objetivo, é discutir essa ideia de que no Brasil não teve guerra, é, Foi pacífica, né? que foi pacífica, que a independência não teve guerra, mas morreu muita gente. Nós não sabemos quantos morreram do lado dos portugueses, né, pô? Né? Nós temos mais ou menos uma estatística do nosso lado. Né? Sérgio, Viu, Sara? parabéns. Oi, Sérgio. Ah, eu adorei, Sérgio, adorei. Agora, o corneteiro, eu já li num livro que ele não tem essa coisa de fez de propósito, não. Ele diz que ele estava tão nervoso que ele errou a chamada. Uma distração. Ele não deve ter errado, não, porque os portugueses entenderam. Não, ele trocou. Em vez de ele tocar o que deveria, a ordem que ele recebeu, ele estava nervoso e trocou pela invasão. Então, foi isso que eu já li também. Mas muito legal. Obrigada, Sérgio. Foi muito bom. Agora, baiano não é fácil, não, né? Desculpe se tem algum baiano aí. Não, se você imaginar que no Rio Paraguaçu tinha Pronto, desativei. um navio de guerra. É só vocês ir lá ver o que é o Rio Paraguaçu. Não cabe um navio de guerra. Tem um navio de guerra que metralhou a procissão dos brasileiros. Quer dizer, só esse fato são 3 páginas do livro. Só esse fato. Exatamente. São 3 páginas do livro. Mas não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é mostrar a guerra da independência. O Meu Quintela quer senador falar. Fernando, pode abrir seu. Abre o microfone, Fernando, por favor. Mas depois do Quintela, o Geraldo quer falar. Tá bom. Boa noite a todos. Eu sou Fernando Quintela, sou do Rotary Clube de Boa Vista, estado de Roraima. Parabéns, Sérgio. Você fez um trabalho de fôlego, pesquisa. Olha, para quem está no negócio de comunicação há 56 anos, entende exatamente o sufoco que deve ter sido para você levantar fontes, cotejar dados, Isso. porque se nós temos dificuldade de confiar no que acontece, no que aconteceu ontem, imagina no que aconteceu há 200 anos. É uma diferença absurda. Então, o fato de você ter pesquisado, ter ido buscar nos livros, ter tentado encontrar um caminho que mostrasse que aquilo ali não era uma ilação, não era uma falácia, era uma realidade. E trazer todos esses dados para nós. Não se preocupe com a dificuldade de leitura. O importante foi que o seu conteúdo realmente foi extraordinário e lança uma luz a toda essa história de que a nossa independência resumiu-se a um grito à beira do Riacho Ipiranga, aqui em São Paulo, mas que no norte e no nordeste realmente a coisa foi pegada e quem, como eu, moro na Amazônia e vejo o que acontece, o que aconteceu em Belém, porque ainda tem muita coisa lá escrita e a história contada lá, é uma diferença absurda. Parabéns, Sérgio. Você realmente fez um trabalho fantástico, um trabalho extraordinário. Valeu cada minuto. O meu Obrigada, resumo tem mais de 100 páginas, Fernando. Obrigada, Quintela. Resumo. Obrigado. Muito obrigado. Geraldo. Sérgio, meu amigo, parabéns. Eu fiquei emocionado em saber de tanta coisa
depois de estudar no colégio militar, de estudar na escola militar, e nunca ter ouvido grande parte do que você falou hoje. Eu passei a conhecer a história do Brasil melhor por você do que por todo esse tempo. Obrigado, meu amigo. Parabéns. E tudo tem referência, Geraldo. Eu não tirei nada da minha cabeça. Todos são tiradas de historiadores e livros e professores de história. Então, é verdade. Menezes. Sérgio, eu tenho... O meu coração está pulsando. Eu sou natural de Pernambuco. Saí de Pernambuco com 6 meses, fui para Minas. Eu quero saber, primeiro, se o Ricardo Teixeira, que é o nosso baiano lá no nosso clube, defensor da Revolução Baiana, da independência da Bahia, eu quero saber se ele está assistindo a essa exposição. Eu estou emocionado com tudo. Tá não. Parabéns, Sérgio. Um grande abraço a você e pelo trabalho que você teve. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Menezes. Eu pedi para dizer a Andréia que achava que você era interessante, você iria gostar. Padicos. Tá com Eu você. adorei. Eu só queria registrar que o governador Menezes também é um grande conhecedor de vários fatos, principalmente da história do Santos Dumont. Já deu palestras para a gente outras vezes, é um grande conhecedor da história do Santos Dumont. Só esse registro. Ele e Geraldo, Menezes e Geraldo, são os grandes defensores da parte cívica, né, do país, né? Nós estamos aí... Você entrou, que bom! Lá perto de Santos Dumont, tem um sítio, que foi o sítio onde Santos Dumont nasceu. E eu fui lá com minha família 2 vezes. Muito bem cuidado pela aeronáutica e pela prefeitura de Santos Dumont. Deixo aqui minha mensagem também. Bom, eu só queria, se não tiver mais nenhuma manifestação, encerrar o meu objetivo. Eu só tive um objetivo. Eu não sou professor, falei, não conheço história. Você não foi professor primário, né? Eu queria... professor para ter uma aula. Eu queria era que a cabeça pensasse sempre no dia 7 de setembro, quer dizer, hoje, no dia 5 de setembro, a nossa regente já tinha assinado o decreto de independência. Então, daqui a mulher mandava em tudo, desde aquela época. Entendeu? Então, nós vamos festejar no dia 7, fazer uma grande festa no sábado, mas temos que lembrar dos que morreram na Bahia, no Piauí, no Maranhão e no Grão-Pará. Temos que lembrá-los, os nossos heróis, que a gente passa aqui. Eu moro entre Maria Quitéria e Garcia Dávila. E na esquina da da Garcia Dávila está lá o corneteiro na Visconde de Pirajá. Entendeu? Que foi... Muita gente nem reparava nisso, né? Pois Muito obrigado. Eu acho que... Sérgio, por isso nós temos a Semana da Pátria. E olha, e tudo pela Mara, tá? Alessandra, Sérgio, olha só, obrigado. Você falar isso lembrou para gente que nada, a liberdade não é de graça. Não. Ela custa, e muito. E tivemos ajuda. E a Amazônia, desde aquela época, já era... tivemos a ajuda dos ingleses, né? E os portugueses. Menezes, aqui é Geraldo. Eu tenho um grande prazer em ter te ouvido. Um grande abraço para você. Obrigado, meu amigo. Bom, presidente. Amanhã eu vou te ver, hein? Volta a sua palavra aí. Tá. Muito obrigado.
agradecimento. Os associados do Rotary Club de Rio de Janeiro Dois Irmãos, Distrito 4.571, período 2024-2025, outorgam este certificado a Sérgio Missi em agradecimento por sua brilhante apresentação proferida nesta data sobre o tema O Mito da Independência Pacífica, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2024. Presidente Almira Beckman e a presidente em exercício é a